começamos agora um outro tema, que é o concurso de agentes, um tema muito requisitado em provas da OAB, né? Realmente, todas as provas no Brasil inteiro sempre cai alguma questão de concurso de agentes. A primeira questão que a gente tem que lembrar é o texto, né? A questão textual mesmo, é o artigo 29 e seguintes que vão trabalhar o concurso de pessoas. O artigo 29 diz assim: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, o sujeito, ele concorre para o crime, e ele pode concorrer, nós sabemos que de duas formas, né? Ele pode ser autor ou ele pode ser partícipe, certo? Incide nas penas a este combinado. Agora, interessante isso aqui, na medida da sua culpabilidade. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão da medida da sua culpabilidade. Primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente dentro da classificação dos crimes, né? Então, o crime ele pode ser de duas classificações, ou ele pode ser plurissubjetivo, ou ele pode ser monossubjetivo. E aí, lembrando aqui, né, o plurissubjetivo e o monossubjetivo. No plurissubjetivo, o que nós temos que ter? Necessariamente duas ou mais pessoas para praticar o crime. Isso já está previsto no próprio tipo penal, certo? Isso que vai acontecer. Quando a gente está falando de mono, não há necessidade. Pode até ser praticado por duas ou mais pessoas, mas não, o tipo penal não exige. Então, o tipo penal não exige. Não exige o quê? Não exige a presença de duas ou mais pessoas. Essa que vai ser a classificação importante para a gente trabalhar aqui. Bom, visto isso que nós estamos falando do pluri, uma coisa importante também para falar do pluri aqui, que a gente trabalha, que é aquele outro conceito de concurso necessário. Certo? Esse tema também está aqui dentro, ó, necessário. Concurso necessário de agentes. Se eu não tiver o concurso necessário de agentes, eu não tenho um crime plurissubjetivo. Algumas questõezinhas para a gente falar sobre esse tema, então. A primeira questão que eu queria trabalhar com vocês, claro, qual é o exemplo mais clássico dos crimes plurissubjetivos? É o chamado do quadrilha urbano. Fica muito fácil de compreender. O próprio tipo penal diz quantas pessoas, que é mais de uma, mais de duas até, inclusive mais de três, que tem que praticar o crime de quadrilha, certo? Então, nessa perspectiva, o tipo penal já diz a quantidade de pessoas, que é mais de uma, no caso, que tem que praticar, que tem que estar junto na prática do crime para que efetivamente esse crime subsista. Sob pena de nós termos uma conduta atípica ou, eventualmente, dependendo do crime, ser desclassificado para um outro crime. Mas aquele que a gente está analisando não estaria incidindo no caso. Depois, é importante a gente compreender também, o nosso Código Penal, ele vai adotar a chamada teoria monista. Todos aqueles que concorrem para o crime vão responder por aquele único crime, então é chamado de crime único. Todos eles respondem como se fosse um crime único. Agora, claro que na medida da sua culpabilidade a gente vai ver essa situação aqui, né? Então, na medida da sua culpabilidade. Problemas. O primeiro problema é o seguinte: muito embora o nosso Código Penal adote a teoria monista, todos respondem pelo mesmo crime, há exceções. Por exemplo, uma exceção que é a mais badalada de todas é a questão do aborto. Então, o sujeito que pratica aborto com o consentimento da gestante, ele está em curso num tipo penal. A gestante que consente que seja praticado o aborto nela, ela está em curso em outro tipo penal. E por que acontece isso? Acontece isso exatamente porque o legislador, no momento de criação dessa lei, entendeu que as condutas deveriam ter um desvalor diferenciado. E as penas, então, são diferenciadas. Então, se criou dois tipos penais exatamente para contemplar uma pena para um e uma outra pena para outro, certo? Então, isso é uma das exceções que nós vamos encontrar. Então, a regra geral, todos vão responder pelo mesmo crime. Exceção seria, por exemplo, aqui no caso de aborto, com o consentimento da gestante, né? Então, isso seria interessante. Agora, muito bem. Temos a teoria monista, nós temos aqui formas de concurso de agentes, que também é importante da gente saber, eu falei anteriormente, né? Pode haver autoria ou a participação, e lembrando então que pela teoria adotada no Código, extremamente criticada, mas não vamos falar das críticas agora, né? Mas extremamente criticada, mas a teoria que ela é adotada pelo nosso Código Penal é a chamada teoria restritiva ou afirmativa.
Restritivo ou afirmativa por quê? Porque restringe bastante, que seria o conceito de autor, e restringe bastante o que seria o conceito de partícipe, certo? Nós temos uma outra teoria, que é a teoria negativa, que ela não faz distinção de autor e partícipe. O nosso Código Penal faz a distinção, até aí tudo bem, correto fazer a distinção, é importante fazer a distinção, mas o problema é como que o nosso Código Penal preenche cada uma dessas categorias. Então, todo mundo sabe, né? O autor é aquele que vai praticar aquela ação descrita no núcleo do tipo, e o partícipe é aquele que de alguma forma colabora, mas sem praticar aquela ação núcleo do tipo. Temos críticas, não vamos falar agora, né? E a crítica, na verdade, é feita pela teoria do domínio do fato, apenas para ficar aqui o registro, mas é essa teoria que o nosso Código Penal adota. Então, lembrando, o autor é quem pratica a ação núcleo descrita no tipo penal e o partícipe é aquele que, de alguma forma, concorre sem praticar efetivamente aquela ação. Então, só fazendo uma recapitulação desse artigo 29 para a gente trabalhar os demais. A primeira coisa, então, né, que é importante é dizer que o nosso Código Penal adota a teoria monista. Todos que participam do crime, eles acabam praticando um crime único, isso é importante. Tem as exceções, lembrando da exceção que eu mencionei, o caso de aborto com consentimento da gestante. É um tipo penal para aquele que pratica o aborto, é o outro tipo penal para a gestante que consente no aborto. O nosso Código Penal adota a teoria objetivo-formal. Ela é objetiva porque o que interessa é a conduta, não interessa a intenção. O que nós vamos analisar para a gente ver se ele foi partícipe ou se ele foi autor? É a conduta dele, não a intenção dele. Por isso que ela é objetiva. Por isso que ela não é subjetiva, ela é objetiva. E ela é formal. Por quê? Porque o que interessa é a forma. Não interessa exatamente como ele contribuiu. O que interessa é que ele tenha contribuído de alguma forma, certo? Então, essa que é a questão. E a forma qual é? Realizou a ação núcleo do tipo é autor, não realizou a ação núcleo do tipo, ele é partícipe, mas concorreu de alguma forma. Isso é importante, né? Muito importante essa questão aqui. Então, por isso que se fala que é esse o nome que se dá à teoria, né? É objetivo formal, teoria do nosso código. Bom, indo para os detalhamentos agora, importantíssimo a gente ver o parágrafo 1º do mesmo artigo 29. Então, o parágrafo 1º do artigo 29 vai dizer o seguinte: se a participação for de menor importância, percebam aqui, ó, participação, certo? E essa participação de menor importância. A pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Bom, alguma coisa aqui importante da gente saber, que é exatamente os graus de participação, certo? Então, aqui, graus de participação. E aí, para a gente poder aplicar esse parágrafo esse parágrafo 1º aqui, esse grau de participação, claro, né? E a gente tem que ser leve. E aqui eu vou citar uma expressão do professor Dott. Percebam que interessante como ele fala. O professor Dott fala assim: ele tem que ter uma leve eficiência causal. Tem que ter eficiência causal, porque se não tiver eficiência causal, se não tiver essa eficiência causal aqui, ó, não haveria participação. Tem que ter eficiência causal, mas essa eficiência causal, por outro lado, tem que ser leve. Não é fácil da gente encontrar uma situação como essa, né? Mas Dott, eu acho que trabalha muito bem esse conceito da menor participação, participação de menor importância. Depois a gente pode falar também aqui das modalidades da participação. O que nós temos de modalidades? Então, essa participação aqui, ela pode ser feita de forma moral ou pode ser material. Na material, claro que vai exigir uma ação concreta dele, né? Por isso que ela se chama aqui material. Depois, importante também a gente fazer uma observação aqui, que essa pena, apesar de estar escrito aqui, ó, isso aqui é importante, eu vou até colocar de uma outra coisinha para distinguir aqui com vocês. Está escrito pode, não está? Aí você é levado a entender que esse pode fica à mercê do próprio juiz. E eu queria explicar exatamente esse pode que está colocado aqui para vocês. Então, percebam, não obstante, esse pode, o pode quer dizer, pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Não é que o juiz pode diminuir ou não diminuir, correto? Então, o pode é dentro daqueles limites, mínimo de diminuição e máximo de diminuição. Agora, que o juiz tem que diminuir essa pena, ele tem que diminuir essa pena, porque nós estamos falando de uma faculdade
subjetiva do réu, certo? Então não está no arbítrio do juiz diminuir ou não. Necessariamente verificou essa circunstância aqui, né, nas palavras de Dott, essa leve eficiência causal, o juiz faz a diminuição, seja no limite máximo, seja no limite mínimo, certo? Então teria que acontecer necessariamente. Depois eu queria dizer também para vocês que exatamente esse parágrafo primeiro é um que diz respeito àquela questão que a gente falava anteriormente, na medida da sua culpabilidade. Pode voltar aqui para mim, isso. Na medida da sua culpabilidade quer dizer o quê? Ora, o que é culpabilidade? É o juízo de reprovação que recai sobre o agente. Se esse juízo de reprovação ele é menor, é claro que ele deveria ter uma pena menor. Se esse juízo de reprovação é maior, ele vai ter uma pena maior. Vamos pensar nesse caso aqui da participação de menor importância. O juízo de reprovação, ele é menor ou ele é maior? É claro que ele é menor. Se ele teve uma leve eficiência causal para aquele resultado que nós estamos analisando e que configurou o crime, essa leve eficiência causal gera uma diminuição de reprovabilidade. Essa diminuição de reprovabilidade foi mensurada pelo nosso Código Penal, pelo legislador, significando que essa pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, conforme seja mais leve ou menos leve, mas tem que ser leve, certo? E o juiz, então, faz essa mensuração em relação à quantidade de pena que ele vai diminuir, mas ele tem que fazer a diminuição dessa pena. Visto o parágrafo primeiro, alguns detalhes do parágrafo primeiro, vamos ver então o parágrafo segundo, né, o seguinte aqui para a gente dar uma olhadinha. O seguinte está falando de um outro tema, que é exatamente um tema chamado cooperação dolosamente diversa. Eu vou escrever aqui para vocês. Cooperação dolosamente diversa. Olha, o nome já diz tudo, né? Então, dolosamente diversa. Ele cooperou. Esse dolosamente significa dizer que ele tinha um dolo diverso daquilo que foi o resultado. E é exatamente o que diz o parágrafo segundo. Percebam aqui, ó. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, então veja, ele quis praticar de um crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste qual? Deste crime menos grave, certo? Essa pena será aumentada até a metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, perceba, qual a pena? A pena desse crime que ele queria participar. Então, nós temos que fazer uma distinção aqui importante desse parágrafo segundo. O que acontece com o parágrafo segundo? Primeiro, ele aderiu subjetivamente a um tipo de conduta, a um tipo de resultado, e isso configuraria determinado crime. Acontece que, de fato, foi um outro crime que veio a ser realizado. Ele responde por esse outro crime mais grave ou não responde por esse outro crime mais grave? É o que diz aqui da leitura do parágrafo 2º do artigo 29. Não, ele não responde por aquele crime mais grave se ele não aderiu subjetivamente. Agora, detalhe, vamos voltar aqui então para a leitura do artigo. Se ele era previsível. Se ele era previsível, sim, previsível, ele responde pelo crime pelo resultado mais grave, certo? Aliás, ele responde a pena aumentada da metade. Então, ele vai fazer o seguinte aqui, deixa eu só a borrachinha, isso, deixa eu voltar aqui para fazer bonitinho para vocês. O que vai acontecer aqui? Mais metade. Metade do quê? Mais metade daquela pena do crime que ele queria ter praticado. Agora, o resultado, ele não era previsível, ele não responde por essa causa especial de aumento de pena aqui, certo? Ele não responde por esse aumento de pena se o resultado ele não é previsível. Então, tudo depende de saber exatamente isso, se ele era previsível ou se ele não era previsível. O juiz necessariamente vai ter que analisar num caso concreto. Então, imaginando, por exemplo, vamos criar um exemplo aqui para vocês para facilitar a compreensão disso. Ele aderiu subjetivamente a um crime de lesão corporal, mas ele não tinha intenção de que a pessoa viesse a óbito, viesse a falecer. Só que acontece que acabou tendo esse resultado morte. Esse resultado morte não era desejado por ele e mais, esse resultado morte não era querido por ele e não era previsível. Se esse resultado morte não era previsível, ele não responderia. Se era previsível, ele vai responder por essa pena aumentada até a metade, certo? Então, vejam que aqui também nós temos uma exceção daquela história de que todos que concorrem para o crime incidem nas penas a este combinada, exatamente de acordo com aquele finalzinho, na medida da sua culpabilidade. A reprovação social da conduta desse sujeito
que queria ter praticado um crime menos grave e não era previsível a ocorrência daquele mais grave, então nós estamos falando de concurso de pessoas, lembrando disso, né? Então, e efetivamente não era previsível, ele não teria por que responder por aquele crime mais grave que não estava dentro do liame subjetivo dele, certo? Isso que vai acontecer aqui. Bom, temos mais 2 artigos e a gente encerra a parte aqui de concurso de agentes. Os outros 2 artigos, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar, sim, as circunstâncias incomunicáveis, o artigo 30, então, que vai dizer, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo como elementares do crime. O que a gente precisa anotar aqui? Algumas coisas, né? Primeiro, não se comunicam. O que quer dizer esse negócio de não se comunicam? Temos que pensar. Aqui, quem que não se comunica? As circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Bom, se nós estamos falando aqui, salvo quando elementares do crime. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de várias coisas, né? Nós temos que saber, afinal de contas, o que são essas circunstâncias, afinal de contas, as condições de caráter pessoal, o que é isso, e o que são as elementares, né? São essas 3 questões que a gente precisa entender. Não se comunicam, ora, se nós estamos falando aqui, vamos pensar um pouco, não se comunicam o quê? Nós estamos falando de concurso de agentes, estamos dentro do tema ainda concurso de agentes. O artigo 30 está dentro do tema concurso de agentes. Não se comunica de um agente para o outro agente. Seja um agente autor, seja o outro agente partícipe, seja um agente partícipe em relação ao autor, seja em relação aos coautores, certo? Então, o que vai, as condições, o que vai comunicar, o que não vai comunicar. Para ficar mais fácil entender o artigo 30, na verdade a gente pode ler no sentido contrário, porque diz não se comunicam. Então, vamos ler no sentido contrário e a gente vai encontrar a seguinte frase. Na verdade, aqui, ó, comunicam-se, deixa eu arrumar aqui. Comunicam-se. O que se comunicam-se? As elementares. Porque quando ele diz salvo quando elementares do crimes, significa que elas se comunicam. Comunicam-se as elementares. Certo? Então, aqui, comunicam-se. Deixa eu arrumar aqui, que ficou uma coisa muito feia. As elementares. Bom, então, comunicam-se as elementares. Bom, mesmo assim, agora a gente tem que entender, tem que saber que são as elementares. Elementares, muito fácil, todo mundo lembra que as elementares são exatamente aqueles dados, então vamos colocar aqui, ó, dados que estão previstos no tipo penal e sem eles, no tipo penal, e sem eles, então esse é o número 1, agora aqui, sem eles não há crime. Porque a conduta se torna atípica. Certo? Então, essa que vai acontecer aqui nessa circunstância. Então, as elementares, muito fácil de entender exatamente o que são as elementares, né? Eles constituem, as elementares aqui, elas constituem o crime. Elas fazem parte do crime. Se eu não tiver essa elementar, eu não tenho esse crime. Então, é importante. Um exemplo clássico, corrupção passiva funcionário público. Se eu não tiver a condição, se eu não for funcionário público, eu não pratico esse crime. Então, ser funcionário público é uma elementar no crime de corrupção passiva, certo? Bom, se eu não tenho essa elementar, melhor me referindo, essas elementares, então, se comunicam aos outros. Portanto, se eu tenho um crime de corrupção passiva praticada por um funcionário público e um partícipe que não é funcionário público também, de alguma forma, contribuiu para esse crime, o que vai acontecer? Esse partícipe, apesar de não ser funcionário público, também vai responder pela corrupção passiva. É isso, né, simplificando, que diz o nosso Código Penal no seu artigo 30, certo? É isso que vai dizer no artigo 30. Agora, um detalhe importantíssimo, e aí voltamos aqui para as nossas anotações. Comunicam-se as elementares, desde que Desde o quê? Conhecidas. Porque se o sujeito, conhecidas pelo outro, né? Aqui no nosso exemplo, o outro que não era funcionário público. Então, desde que conhecidas. Se ela não for conhecida, o que vai acontecer? O outro não responderia, por exemplo, por esse crime de corrupção passiva. Então, necessariamente, isso é importantíssimo da gente compreender, necessariamente essa elementar
para se comunicar com o outro coautor ou com o partícipe, tem que ser conhecida daquele outro coautor ou partícipe. Se não for conhecida, nós não vamos aplicar o artigo 30, certo? Então, essas que seriam as considerações que eu queria falar para vocês em relação a esse artigo. E agora a gente vai para o último artigo, que são os casos de impunibilidade. Então, percebam, casos de impunibilidade. O que nós estamos falando aqui? Punibilidade significa sanção, significa pena. Então, são os casos em que nós não temos pena. Pena aqui seria igual ao quê? Seria apenas vazia, né? Não teríamos pena nesses casos aqui. Quais são os casos? É o artigo 31, ainda estamos dentro do concurso de agentes. Importante a gente compreender isso. Não saímos do tema concurso de agentes. Artigo 31 vai dizer assim. Então, vamos lá. O ajuste, depois a determinação ou instigação e o auxílio. O que acontece com ajuste, determinação, instigação ou auxílio? Salvo disposição expressa em contrário, muito importante a gente compreender isso aqui, salvo disposição expressa em contrário, então isso aqui é uma parte importantíssima, não são puníveis. Então, o que não são puníveis significa pena zero, se o crime não chega ao menos a ser tentado. O contrário do tentado, que é exatamente o consumado, né? Então, nós temos aqui o crime tentado e o crime consumado. O que vai acontecer em relação ao crime tentado e o crime consumado? Tem que ser pelo menos tentado. Claro, se for consumado, melhor ainda, né? Se for consumado, não tem problema nenhum. Agora, tem que ser pelo menos tentado. E por que isso? Porque esse ajuste, essa determinação, essa instigação, esse auxílio, se o crime não tiver sido ao menos tentado, não justifica uma punição. Porque é uma coisa tão pequena. Então, raciocine isso. A lógica desse dispositivo é exatamente essa. É uma coisa tão pequena, tão insignificante, esse ajuste, essa instigação, que o sujeito nem começou a praticar o crime, nem teve início a execução, nem houve uma tentativa, não houve absolutamente nada. Isso é tão insignificante que isso tira fora do direito penal. Deixa no âmbito da moral. Moralmente, esse sujeito é reprovável. Claro que ele é. Nós vamos reprovar a conduta de uma pessoa que instiga a outra a praticar o crime. Mas se essa pessoa que foi instigada nem sequer inicia a execução, o crime não é nem sequer tentado, quer dizer, não tem sentido da gente punir essa, por exemplo, essa instigação, certo? Então, essa é a lógica do nosso artigo 31, no sentido de que não seria justificável uma punição por uma coisa que nem sequer teve início, nem sequer houve um crime tentado aqui. Porque para ser tentado, tem que haver o início da execução. Muito importantíssimo. Vamos colocar aqui, né? Então, o tentado. Vamos lembrar o que é o tentado aqui. O tentado, início da execução. Opa, deixa eu arrumar isso aqui que eu já errei aqui. Início da execução. E ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas teve início a execução, senão não há que se falar em crime tentado. E o crime consumado é aquele em que efetivamente todos os elementos típicos se concretizam-se. Então, eu vou analisar, né, o tipo penal, vou verificar aqui a descrição desse tipo penal e vou verificar que efetivamente toda aquela descrição aconteceu naquele caso concreto. Descrição e o caso concreto. Tendo essa descrição no caso concreto, pronto, eu tenho esse crime consumado, certo? Então, essa que é a lógica aqui do concurso de pessoas, né? Então, se esse ajuste, determinação, instigação, auxílio, efetivamente não tiver nem sido, o crime não tiver nem sido tentado, deixa isso de lado, deixa isso para as questões morais, não é objeto do direito penal. O direito penal tem que se preocupar com questões mais relevantes, certo? Essa é a lógica que nós vamos encontrar aqui. Bom, terminamos então essa parte do concurso de agentes. Espero que tenha havido algum tipo de contribuição aí para os estudos de vocês. Espero que vocês peguem firme aí até o domingão, né? Até a véspera do domingo. Durmam tranquilo, muito tranquilos. Se não der dessa vez, tem outras tentativas, não precisa ficar aflito, mas tentem até o final, façam tudo o que vocês puderem, né? Dê o seu último suor para ver se dessa vez vocês se livram dessa, entre aspas, obrigação e possam ter a sua carteirinha da OAB na mão. E aí, a partir daí, claro, né, exercendo essa profissão tão bonita, tão dignificante que é a profissão
do advogado. Sou advogada de carteirinha, né, como se diz. Na minha época, eu tive sorte porque eu sou das antigas, nós não tínhamos que prestar exame da OAB caso a gente fizesse um tal de estágio, né? E eu acabei fazendo estágio, depois até fiz a prova da OAB, mas para testar os meus conhecimentos, passei na primeira, por sorte, né, tudo bem, mas fiz para testar. Mas eu ainda sou tão antiga, só para vocês terem ideia, que na minha época valia o tal do estágio e com isso a gente não precisava fazer prova. Então, não sofri essa aflição que vocês estão sofrendo, mas já passei por outras provas de mestrado, etc. e tal, sabemos bem dessa aflição. Torcemos por vocês e espero, então, que vocês depois, seja no Twitter, seja no Facebook, possam dar um feedback positivo, dizendo, professora, passei, já vou tirar a minha carteirinha e tal. Esperamos muita sorte, então, nesse exame que vocês vão fazer no domingo. Depois, digam para nós o que aconteceu, tá bom? Então, até uma próxima e boa sorte.